A China inaugurou uma ferrovia que circunda o segundo maior deserto de areia movediça do mundo. 2.712 quilômetros de trilhos elevados atravessam um lugar onde nada fica parado. O deserto de Taklamakan redesenha o próprio solo todas as noites. O vento move as dunas. O que é sólido hoje desaparece amanhã. No verão, a superfície atinge 70 graus Celsius. No inverno, cai para muito abaixo de zero. Quase não chove. Não há rocha exposta. Não existe fundação natural. Cidades como Aksu, Kashgar, Rotan e Korla ficavam presas nas bordas desse vazio, separadas por centenas de quilômetros de areia instável. O desenvolvimento econômico era travado pela geografia. Mercadorias levavam dias para chegar. Pessoas ficavam isoladas meses inteiros. A região inteira funcionava como uma ilha no meio do continente. O desafio era construir trilhos em um solo que se comporta como água. A peça final do projeto, a ferrovia Rotan-Huoqiang, tem 825 quilômetros. A construção começou em 2018. Mais de 7.000 trabalhadores entraram no deserto com equipamentos pesados. Caminhões, guindastes, betoneiras. Tudo precisava ser transportado por centenas de quilômetros sem estradas pavimentadas. Levar concreto, aço e água para o meio do deserto foi o primeiro obstáculo. Mas o maior problema estava embaixo. Toda carga afunda, toda vibração se espalha. Trilhos exigem precisão milimétrica. Concreto exige apoio estável. Estruturas pesadas exigem firmeza. No Taklamakan, nada disso existe naturalmente. Os engenheiros precisaram transformar a areia antes de colocar qualquer pilar. Criaram corredores artificiais com vegetação rasteira. As raízes seguram o solo raso. Reduzem o movimento das dunas antes que elas alcancem a linha férrea. Cada metro quadrado de solo foi tratado. Cada faixa de vegetação foi planejada para funcionar como uma trava natural. O deserto precisava aprender a ficar parado. Mas como impedir que tempestades de areia engulam os trilhos em minutos? Tempestades no Taklamakan movem toneladas de areia em segundos. Muros convencionais seriam enterrados. Barreiras sólidas acumulariam areia até colapsar. A solução precisava ser diferente. A decisão foi elevar a ferrovia. 49,7 quilômetros de viadutos e pontes sustentados por mais de 11.000 pilares de concreto. Cada pilar foi cravado a profundidades que variam entre 8 e 12 metros. O vento e a areia passam por baixo. Nada acumula, nada enterra. A estrutura funciona como um pente gigante. A areia flui entre os pilares e segue adiante sem resistência. Ao redor dos trilhos foram instaladas grades de grama em rede. Essas grades formam um mosaico de quadrados que seguram o solo. 13 milhões de árvores resistentes à aridez foram plantadas ao longo de toda a extensão. Espécies como tamariscos e saxaú criam raízes profundas mesmo com pouca água. Elas formam uma barreira verde que reduz a velocidade do vento antes que ele atinja os trilhos. Esse escudo vivo permite que os trens alcancem 120 km/h com segurança. A areia ainda move. O vento ainda sopra. Mas a ferrovia permanece intacta. O sistema também precisava lidar com a oscilação térmica extrema. Durante o dia, o aço dos trilhos expande com o calor. Durante a noite, contrai com o frio. A variação pode chegar a 50 graus Celsius em 24 horas. Trilhos convencionais deformariam. Juntas se romperiam. A estrutura perderia precisão. Os engenheiros instalaram sistemas térmicos avançados ao longo de toda a linha. Sensores monitoram a temperatura do aço em tempo real. Juntas de dilatação absorvem a expansão sem comprometer o alinhamento. O sistema ajusta automaticamente a tensão dos trilhos conforme a temperatura muda. Isso garante que os trens passem suavemente mesmo sob condições extremas. O que antes levava dias agora leva 11 horas e 26 minutos. O primeiro circuito ferroviário do mundo totalmente construído ao redor de um deserto. 5 condados do sul de Xinjiang ganharam conexão ferroviária pela primeira vez. O tempo de viagem caiu pela metade. Algodão, nozes, tâmaras e minerais agora fluem rápido e barato para o restante do continente. Antes, caminhões precisavam desviar centenas de quilômetros para evitar o deserto.
Agora, os trens cortam direto pelo centro. A economia local mudou completamente. Produtores rurais conseguem escoar safras frescas para mercados distantes. Empresas de mineração reduzem custos de transporte. Turistas começam a chegar em regiões que antes eram inacessíveis. O deserto deixou de ser uma barreira. Xinjiang deixou de ser uma periferia isolada. Hoje é um hub regional de transportes entre a China e a Ásia Ocidental. A ferrovia se conecta com outras linhas que seguem até o Cazaquistão, Quirguistão e além. O que era um vazio logístico agora é uma rota comercial ativa. O deserto de Taklamakan foi domado, não pela força bruta, mas pelo equilíbrio entre tecnologia e adaptação. Os engenheiros entenderam que lutar contra o deserto seria inútil. A estratégia foi deixar a areia se mover e construir acima dela. Deixar o vento soprar e guiá-lo para longe dos trilhos. Deixar a temperatura variar e compensar com sistemas inteligentes. A obra prova que os limites da engenharia moderna estão mais ligados à criatividade do que à tecnologia. O impossível se torna viável quando a abordagem muda. E agora, trens atravessam diariamente um lugar que antes era chamado de Mar da Morte. Qual outro desafio da engenharia você acha que deveria ser superado a seguir?